por que é que a questão do anticristo causa tanto fascínio nas pessoas? Por que que tantas pessoas anunciam a chegada do anticristo, a sua manifestação, de que algo que acontece aqui ou ali é um sinal da sua manifestação? Por que que tanta gente tem esse fascínio? Aliás, esse fascínio em relação ao anticristo não é uma característica única e exclusiva da idade contemporânea. Ao longo de praticamente toda a história do cristianismo ocidental, esse sempre foi um assunto que trouxe fascínio, especulações no meio religioso cristão de uma maneira mais ampla, né? Na Idade Medieval se falava muito sobre anticristo, na Antiguidade se falou também, na Idade Contemporânea se fala o tempo inteiro. E neste vídeo a gente vai analisar o que a Bíblia tem a dizer sobre o anticristo. Para muitas pessoas, o anticristo ele é a personificação do mal. É como se ele fosse a materialização do diabo, como se ele fosse a encarnação de toda a maldade numa pessoa física. Mas será que é isso que a Bíblia fala quando ela usa a expressão anticristo? Para começo de conversa, você deve saber que essa expressão anticristo, ela é periférica no Novo Testamento. Claro, só pode estar no Novo Testamento, no Antigo não se fala de Cristo, quanto menos de anticristo, né? Mas mesmo no Novo Testamento é uma expressão que aparece menos de 10 vezes. Se não me engano, são 8 ou 9 vezes, né? Pouquíssimas vezes aparece a expressão anticristo no Novo Testamento. E quase sempre, quando essa expressão aparece, é na primeira epístola de João, que foi escrita por causa disso, sabia? A primeira epístola de João foi escrita por causa do anticristo, e eu já vou dizer o que é esse anticristo na mentalidade de João e por que que levou ele a escrever a sua primeira epístola, que é um texto brilhante, genial e belíssimo, né? Jesus falava lá nos evangelhos sobre os falsos cristos, que não deixam de ser espécies de anticristos, né? De pessoas contrárias a Cristo. Alertava, por exemplo, Mateus 24, Jesus alerta sobre o surgimento de falsos cristos que tentarão enganar pessoas, tentarão levar as pessoas ao erro, e também dos falsos profetas. Para João, o anticristo não é um ser diabólico, não é a personificação do mal, não é a encarnação do diabo, não. Para ele não é isso que está acontecendo. Para João, anticristo é uma escolha de uma pessoa. A pessoa escolhe fazer algo, pensar algo que é contrário a Cristo. Ter um comportamento que é contrário ao que foi proposto por Jesus. Ter uma prática de vida, ter um pensamento teológico que seja contrário àquilo que Jesus ensinou. E a primeira epístola de João é uma epístola por causa do anticristo, mas o anticristo conforme João pensava. O pensamento que é contrário a Cristo, o ensinamento que é contrário a Cristo. João escreve a sua primeira epístola por causa do gnosticismo, que era uma corrente cristã, né, que zelava por um ensinamento que apenas os escolhidos possuía, que fazia uma separação dualista entre corpo e alma. E, aliás, já falei bastante sobre dualismo aqui no canal. Vou deixar um card ou uma tela final para você acompanhar. E se você quiser que eu fale sobre o gnosticismo, escreva aqui nos comentários gnosticismo, que se tivermos alguma quantidade expressiva de comentários, eu faço um vídeo falando sobre essa corrente cristã que causou perturbação à igreja primitiva, principalmente a comunidade que João viveu, que João liderou, que João conviveu, porque era um ensinamento que João percebe que era pernicioso, que era um ensinamento contrário ao ensinamento do Evangelho, que era um ensinamento que não estava em harmonia com o que Jesus tinha ensinado, que era esse gnosticismo.
O principal ensinamento era a defesa dualista que separava corpo e alma. O velho dualismo antropológico do platonismo, né? Que dizia que a alma do ser humano é o que tem contato com Deus, é o que vai ser salvo ou ser condenado, é o que vai para a eternidade depois da morte, e o corpo, que é essa casca material que é limitadora, que impede a alma de conhecer a verdade, que apenas vai para o chão da terra quando morrer e tal. E o gnosticismo ensinava isso, né? E João entende que isso é um ensinamento contrário a Cristo, porque o gnosticismo dizia que Jesus não tinha um corpo físico como nós temos. Eles diziam que o corpo de Jesus parecia ser material, mas na verdade não era material, era um corpo espiritual, porque Jesus era alma vivente, né? E João entende que esse ensinamento é contrário a Jesus, porque ele foi alguém de carne e osso, como eu e você. É o Verbo que se fez carne, de fato, de verdade, que se fez história para habitar entre nós, conforme o próprio Evangelho de João fala sobre isso. João entende que dizer que seu corpo era espiritual acaba com o processo de encarnação e com a beleza da encarnação que isso traz, né? E que Jesus redime a humanidade porque ele se fez ser humano de fato e de verdade, de carne e osso. 1 João, capítulo 2, 22, ele diz que o anticristo é quem nega que Jesus é o Cristo de Deus. 1 João 4, versículo 3, ele diz que o anticristo é quem não confessa Jesus, quem não crê que Jesus veio em carne. E eu já vi tanta gente usando esse versículo fora de contexto, né? João está dizendo para provar os espíritos, e aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito anticristo. Ou seja, aquele que não afirma que Jesus encarnou, que Jesus era de carne e osso, era um ser humano como eu e você, esse era alguém ligado ao gnosticismo, que, segundo João, era um ensinamento anticristão, contrário a Cristo, contra Cristo, né? E mais, em 1 João, capítulo 2, do versículo 18, 19, ele fala que muitos anticristos, no plural, então não é uma personificação, mas muitas pessoas com esse ensinamento, com essa afirmação contrária a Cristo, já estava se manifestando entre eles, e eles deveriam estar atentos para isso. Então, para João, o anticristo é aquele que se opõe aos ensinamentos de Jesus. E muitas vezes pode ter um anticristo em igrejas cristãs, pode ter um anticristo pregando, um anticristo como um líder religioso, um anticristo que se declara cristão, independente da tradição. Qualquer pessoa que age contrário ao que Jesus ensinou, que age contrário aos seus ensinamentos, que tem uma prática de vida longe da misericórdia, da compaixão, do amor, do acolhimento, é alguém que está agindo contrário a Cristo, é alguém que se posiciona como um anticristo. Ao longo da história, de uma maneira mística, de uma maneira espiritualizada, vários anticristos foram escolhidos, né? E principalmente tendo essa visão de personificação da maldade, que não era o caso da Bíblia, do Novo Testamento, da Epístola de João. Mas eu creio que o anticristo é a personificação do mal, é a encarnação da maldade. Você pode até crer, não tem problema, você crê no que você quiser, mas eu tenho que lhe dizer que esta não é a mentalidade do Novo Testamento, esta não era a mentalidade dos evangelhos e tampouco era a mentalidade, não é isso que João está denunciando e dizendo, principalmente na sua primeira epístola. Agora, você quer um conselho de quem tem estima por você? Procure conhecer mais a Cristo do que ao anticristo. Procure conhecer mais a bondade do que a maldade. Procure conhecer mais ao Evangelho do que aquilo que é contrário a isso, porque muitas pessoas estão perdidas porque não conhecem o Evangelho. Podem até conhecer o que é contrário ao Evangelho, mas o que nos importa é conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, né?
procure se aprofundar na pessoa de Jesus, no Jesus de Nazaré, no Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, não é? Porque quando os discípulos foram questionados por Jesus, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse que isso era uma revelação. Bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Conselho, aprofunde-se no Cristo e deixe o anticristo de lado, porque o que importa é o que Jesus fez, viveu e ensinou, e é o que ele nos chama a entender, viver e praticar no nosso dia a dia. E se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos também, e fica o meu convite para você estudar teologia, o melhor curso de teologia que você vai encontrar, com certeza, pagando menos de R$1 por dia. É só clicar em Seja Membro e escolher o plano Café Completo. Tchau, tchau, até a próxima.